Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de aprofundamento bíblico, paz e bem. Então, nós estamos aqui na história de Israel, visão geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Então, hoje, dando continuidade, nesse grande período histórico, que nós estamos estudando monarquia unida e profetismo. O povo que vivia em liberdade, o povo que era livre, saiu da terra prometida, ou melhor, saiu do exílio e entrou na terra prometida. E viveram lá por 160 anos e quiseram uma monarquia. Foi o encontro que nós tivemos no encontro passado. E a monarquia veio. Então, foi uma grande luta. Tinha um grupo que não queria e outro grupo que queria. O grupo do mal e o grupo do bem. O grupo do mal queria, que é o grupo oficial que eles chamam na Bíblia, aqueles que dominam. E o povo pobre não queria, representado por Samuel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 22. Muito bem, o rei veio. Mas por que o rei veio? É o que nós vamos conversar hoje. Começou a ter, naquela época, corrupção, que a gente viu lá no primeiro livro de Samuel, né? O capítulo 8, começou a ter corrupção de sacerdotes. Então, os filhos de Samuel já não viviam mais como ele queria. Então, nós estamos vendo a segunda parte do mesmo assunto, tá? Só dando continuidade. E essa corrupção de sacerdote também surgiu a corrupção dos juízes. A gente lê aqui o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, né? Até vou pegar aqui para nós ler já, né? Primeiro livro de Samuel, então ele está, depois do Deuteronômio, né? Tem o livro dos juízes, de Josué, né? Juízes, depois já vem Samuel. Então o primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, vai dizer que o pessoal pediu lá um rei. Por quê que eles pediram lei? Olha lá. O capítulo 8, de primeiro livro de Samuel, versículo 4, diz assim, olha, todos os anciãos de Israel se reuniram e foram a Samuel em Ramá. Disseram a Samuel, veja, você já está idoso e seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso escolha para nós um rei que governe e que vai à nossa frente. Então, eles pediram um rei. Por quê? Porque estava tendo, então, aqui a corrupção de sacerdote, a corrupção de juízes, né? A corrupção de juízes. Então, aqui vai falar, depois, o que aconteceu também. Se você olhar lá o primeiro livro de Samuel, o capítulo 11, vai dizer que o pessoal começou a ficar mais rico, principalmente a tribo de Benjamim. Começou a ficar mais rica. E eles começou a ver a evolução, começou a crescer, a tecnologia começou a chegar para eles também. E essa tecnologia trouxe o boi arado. Então, o que aconteceu? Começou a aumentar a produção. Então, tudo que eles plantavam e consumiam na sua própria terra, agora eles queriam abrir o mercado. Que nem hoje em dia, né? Nós somos um mercado aberto. Planta soja aqui, vai para todo lugar do mundo, carne, e vem da China para cá, essas coisas todas. E eles queriam fazer isso também. Mas não era permitido, porque eles combinaram para viver em comunidade. Eles combinaram para viver felizes, independente dos estrangeiros. Mas a tribo mais rica queria, né? Aí o que aconteceu lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 11, de 1 a 15? Teve conflito e o pessoal começou a atacar Israel. Aí aparece aqui então, dizendo que o Saul era dono de muitos bois. E ele chegando da roça, ele viu o povo chorando. Estou contando aqui do capítulo 11 do primeiro livro de Samuel. E ele disse, por que vocês estão chorando?
Ah, estão chorando porque o pessoal estão querendo roubar nós aqui e lá. E qual que era o instrumento de Saul? Quer ver? Até vou chegar lá um pouquinho para vocês verem. Qual que era o instrumento de Saul? Diz assim, ó lá. Quer ver? Olha comigo aí o versículo 5 do capítulo 11, primeiro livro de Samuel. Diz assim, ó. Ora, aconteceu que Saul vinha chegando do campo, onde estivera cuidando dos seus bois, e perguntou: o que aconteceu? Por que o povo está chorando? Aí contaram tudo para ele que estava acontecendo lá. Contaram então que os homens de Jabes lhe haviam dito. Logo que Saul ouviu a notícia, o espírito de Javé apossou-se dele e ele ficou furioso. Olha o que ele fez no versículo 7. Ele pegou uma junta de bois e os partiu em pedaços, que mandou por todos os mensageiros para todo o povo de Israel com esse recado: se alguém não acompanhar Saul e Samuel, isso vai acontecer com todos os seus bois. Quer dizer, ele pegou uma junta de boi, matou em pedaços e esparramou para Israel: olha, pessoal, vamos todo mundo guerrear. Quem não for guerrear vai perder os seus bois. Sinal que muita gente tinha boi, né? Então, quer dizer, o boi e o arado estava deixando o pessoal rico. E o pessoal, então, queria o quê? Queria um rei, né? Queria um rei. E o que aconteceu? Então, o rei veio, né? O pessoal não queria, mas o rei veio. E o primeiro rei que veio foi o Saul mesmo, então. Ele começou em 1040 a.C., né? E depois, no ano 1010, daí antes dele morrer, né? O Davi já assumiu, porque estava começou a roubar que nem isso aqui. Então, o pessoal deu impeachment nele. É só ler na Bíblia, tá? E colocaram o Davi, que ali era uma dinastia, né? Morria o pai, ficava o filho. Aqui não foi o caso, porque o Davi não é filho de Saul. Ele é filho de... ele pertence à família do povo lá das tribos, né? De Davi, lá de Salomão. Perdão, de Israel, né? Que é de Judá, perdão. Né? Então, ele é filho de Jessé. Né? É filho de Jessé e tem um monte de irmão. E ele foi escolhido filho, ou melhor, rei em lugar de Saul. E ele ficou até o ano 970. Então, quer dizer, do ano 1010 a 1070, então ele governou 40 anos, né? Porque aqui é voltando para trás, né? Voltando para trás, 40 anos. E o Salomão entrou em lugar dele, é o filho daí, né? É o filho de Davi, e governou do ano 970 até o ano 931. Então ficou 41 anos lá governando. E o início da monarquia, então, aconteceu sobre o poder de Saul. E logo quando Saul entrou, né, então ele começou a já roubar e a matar muita gente. Né? Se você ler, por exemplo, o capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, vai contar a história. Então, quem que era o Saul? O Saul era benjaminista, da tribo de Benjamim. E de onde ele era? Ele era de Gabaá, a cidade dele, situada a 4 quilômetros ao norte de Jerusalém. E Saul, na realidade, ele era um chefe dos militares. Ele cometeu muitos crimes, ultrapassando as funções, usurpando a função sacerdotal e dedicaram-se à guerra, transgredindo todas as leis tribais. A resistência. O que aconteceu? Sempre quando veio o rei, ao mesmo tempo surgiu o profetismo. O que é o profetismo? O profetismo entre homens e mulheres. São um grupo de pessoas que resiste os crimes dos políticos daquela época, que é os reis, que estavam praticando injustiça contra eles, roubando as suas terras. O que fala lá no livro do Samuel?
A gente até pergunta assim, pessoal, o que que o rei faz? Aí muita gente fala assim, eu nos meus cursos eu pergunto, o que que o rei faz? A pessoa fala, o rei é governar, tomar conta, organizar o povo. Não, não é verdade. Sabe o que que o rei faz? É só você ler aqui no livro de Samuel, é o capítulo 10 em diante. Ele vai dizer assim, no versículo 11, Deus mandou falar para o povo qual que era o direito do rei. Olha lá. Ele disse, este é o rei, o direito do rei que vai reinar sobre vocês. Ele vai tomará os filhos de vocês para cuidar dos carros de guerra dele. Ele vai obrigar a eles a arar a terra dele e fazer a colheita para ele. Ele vai obrigar a eles a fabricar tijolos, armas e todos os carros de guerra. Vai fazer o quê? Então aqui vai tomar e vai escravizar. Ele vai tomar as pessoas e vai ser escravo dele. Olha lá, versículo 13. Ele tomará as filhas de vocês para trabalhar como perfumistas e cozinheiras. E vai exigir, ele vai tomará servos e servas de vocês. E os melhores jumentos para ficar a serviço do rei. Então, qual que é a função do rei? E quando você vai olhar lá o capítulo 21 do primeiro livro dos reis, que já é o profeta Elias, na história de Nabote, ele vai dizer o seguinte assim, ó, o rei mandou matar o Nabote para ficar com a terra dele. Primeiro livro dos reis, 21. Tudo que eu falo para vocês aqui está na Bíblia, tá? Fundamentado aqui. E quando o Acabe foi tomar conta da terra, Deus falou para Elias, Elias, desce logo lá em Samaria, porque o Acabe acabou de matar o Nabote para ficar com a sua terra. E você vai falar para ele, você além de ser ladrão, você ainda matou. Então, quer dizer, qual que é a função do rei? É matar, roubar, escravizar, tomar. Tá vendo? É tudo esse verbo ação. Então, qual que é a função do rei? Roubar, matar. Né? Roubar, matar, assassinar, que é a mesma coisa de matar, né? E escravizar. Vocês querem um rei? Então o rei vai ser assim. Então, agora, o que tem a ver Gabaá com Benjamim? Gabaá era uma cidade da terra dos benjaminitas. Se vocês for ler lá, no primeiro livro aliás, no livro dos juízes, não tem primeiro nem segundo, é um livro só. Primeiro livro dos juízes, capítulo 19, vai contar uma história, antes daqui, tá? Só para você entender aonde o povo chegou. Era na época das tribos de Israel. E um senhor estava viajando do norte para o sul de Israel. E ele chegou na cidade de Gabaá. É uma das cidades onde ele passava com a esposa dele e com o cavalo na viagem. E naquele tempo não tinha pousada, não tinha nada. Aonde ele chegava, o povo dava hospedagem. Por quê? É todo mundo conhecido. Não tinha perigo nenhum. Mesmo que ele não conhecia, era israelita, não tinha bandidismo no meio deles. Então, pessoal, olha o que aconteceu. Uma das melhores forças de Israel, uma parede construída, né? Uma parede que não tinha perigo de rachar, certo? Uma boa estrutura, era o Deus de Israel e depois a hospedagem. Capítulo 19, livro dos juízes. O que aconteceu? Ninguém acolheu o homem. Até que um filho de Deus passou lá. Opa, vamos para minha casa, que eu vou dar palha para os seus cavalos comer, o senhor dorme em casa. E ele foi. Quando chegou a noite, veio aquele montão de gente da cidade de Gabaá e dizia, quem que tá aí? Tá um amigo meu dormindo aqui, por favor, não incomode. Não quer ter uma relação sexual com ele. Pode olhar na Bíblia que ele está desse jeito. E eles, que isso, não faça isso não. Aí o que aconteceu? Pegaram a mulher dele e levaram. E violentaram ela a noite inteira. Olha que judiação. E ela morreu.
No outro dia, todas as tribos de Israel, quando ficou sabendo da história, marcharam todo mundo contra Benjamim, que ia acabar com a tribo de Benjamim. Mas Deus falou, não faça isso, vocês são todo um povo de Israel. Olha que situação chegou o povo de Israel. A parede estava rachada já, começou a trincar lá o piso do que eles tinham montado na época dos juízes. Então esse foi o primeiro rei, que foi o Saul. Então nós estamos chamando aqui de monarquia unida. E ao mesmo tempo veio o profetismo. E aqui vai aparecer assim, olha lá. Toda a maldade está em Gilgal, pois lá comecei a detestá-los. Samuel convocou todo o povo junto ao santuário de Yahvé em massa e advertiu. Leia lá o capítulo 10, do versículo 17 ao 27 do 1 Samuel. Foi a maior tristeza para Israel, foi o Saul. O povo ficou muito desesperado. Muito bem. Veio Davi. Chamaram Samuel. Ele foi lá em Belém, na casa de Jessé, e viu todos os filhos. Você vai benzer um. Então, ele, no capítulo 16 do segundo livro de Samuel. Ele benzeu, ele olhou todo mundo. Olhou um, olhou outro, capítulo 16 do segundo livro de Samuel. Passava um mais bonito que o outro. E nenhum Deus escolheu. Aí ele perguntou para Jessé, só dos seus filhos está aqui? Ele falou, não, mas tem um lá que é muito fraquinho, franzininho, ruivo, está cuidando das ovelhas. Ele falou, manda chamar ele. Se ele não vir, nós não vamos almoçar. E chamaram, e ele veio. Quando ele chegou, Javé falou para Samuel, ele! E colocaram Davi para ser o rei de Israel. E ele foi seu rei de Israel. Todo mundo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? O Davi, ele cometeu muitos crimes também. Se você olhar lá no segundo livro de Samuel, vai aparecer muitos crimes dele. Eu vou ler um aqui só para vocês, para nós ter uma ideia, porque o nosso tempo aqui é curtinho, já indo para 17 minutos, né? O nosso curso, né? Nós temos que falar de Salomão ainda. Então, lá no segundo livro de Samuel, certo? No capítulo 20, se não me falha a memória agora, vai aparecer, quer ver só? Ó. Sim, no capítulo 20, vai aparecer aqui que uma grande revolta do povo contra Davi. Uma grande revolta, E essa revolta, pessoal, está do versículo 1 até o versículo 2. O grande pecado que Davi estava fazendo. Só vou lembrar de um aqui, que está aqui também no segundo livro de Samuel, né? Segundo livro de Samuel. É o capítulo 11 e 12. Quer ver? Acho que você já viu. É uma historinha muito popular, sabe? Ó, aqui vai falar, no segundo livro de Samuel, vai dizer aqui, o capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11 e 12. Que o Davi mandou matar o Urias para ficar com a esposa dele. Você lembra dessa historinha, né? Matou Urias para ficar com a esposa dele. Lê lá, que eu não tenho tempo de falar hoje para vocês. Mas ele pegou ela, mandou buscar ela na casa dela e trouxe, passou a noite inteira com ela. Ele era solteiro. Quando de manhã, quem é você? Ela disse, sou Betsabeia, mulher de Urias. Poxa, a mulher casada, fiz pecado. Então ele mandou matar Urias para ficar com ela. Beleza? Tá aí. Depois, no segundo livro de Samuel, pessoal, eu vou ler lá, diz assim, versículo 3. Davi tomou em sua casa em Jerusalém, e o rei então entrou em sua casa em Jerusalém, e o rei então tomou 10 mulheres concubinas que tinha deixado para cuidar da casa. Colocou numa habitação
sob a guarda e sustentou-se, mas não se aproximou mais delas. Elas ficaram encerradas até o dia de sua morte, como viúvas de maridos vivos. Ó, o capítulo 3 aqui diz que o Davi fechou essas mulheres no porão. E lá elas ficaram até morrer. 10 mulheres que ele tinha aqui, ó, trancou lá no porão, e elas ficaram até morrer. E muitos pecados que Davi fez. Bom, o Davi morreu. E quando o Davi morreu, quem ia ser o rei devia ser o outro filho dele, Adonias. Era o primeiro filho dele, que era o filho que ele teve, né, antes de nasceu Salomão. Mas o Salomão mandou matar o irmão para ficar em lugar dele. Aí só vocês irem lá, o primeiro livro dos Reis, capítulo 1 e 2. Vai contar toda essa história aqui de Salomão. O capítulo 1 e 2, ele mandou matar, certo? Mandou matar Adonias, era o legítimo herdeiro do trono. Capítulo 1 tá bom. Se você ler o capítulo 1 de primeiro livro, você vai perceber. Ele mandou matar Adonias para ficar em lugar dele de rei. E ele ficou. E o Salomão foi um dos grandes pecadores. Eu vou pegar aqui para vocês algumas coisas que ele fez, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, que não dá tempo de nós pegar tudo, sabe? Porque nós tem não dá tempo aqui. Mas vocês lêem depois na casa de vocês. Vai lendo vocês têm material aí, né? Ó, olha o que o Salomão fez quando ele era, além de tudo o pecado que ele fez, pode ler lá o capítulo 3 também, vai aparecer, tá? Vai dizer assim, além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, Sidônia e Eteia. Essas mulheres pertenciam àquelas que as nações das quais Abé tinha dito aos filhos de Israel: vocês não entrarão em contato com elas, nem eles em contato com vocês. Do contrário, acabarão desviando o coração de vocês para os deuses delas. Salomão, porém, enamorou perdidamente por elas, e teve 700 mulheres e 300 concubinas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, de 1 a 3. Salomão casou 700 vezes e teve 300 concubinas. O que é isso? Concubina é amante. Cada mulher que ele casava, pessoal, ele passava um mês, ele mandava a mulher embora e ele ficava com a fazenda dela. Ele não casava com mulher pobre, não, olha lá. Olha lá. Além da filha do faraó, que tinha um império, ele tomou o império para ele. E o Salomão formou um império desde Israel até perto lá quando a gente deu lá perto da Babilônia. Todo ali ficou sendo Israel, o maior império da época. Salomão fez muitos pecados. Olha, ele roubou muita gente. Você lê o capítulo 5, o capítulo 7, e Deus arrependeu de ter colocado Salomão. Quando Salomão morreu, Israel virou uma bagunça, porque ninguém mais queria rei, não. Porque do jeito que o negócio estava cada vez pior, uma roubaria total. Houve-se uma briga e dividiu o reino. Esse é o próximo capítulo nosso, tá? Vamos falar, a monarquia unida entrou em crise. Então vamos ficando por aqui hoje. Você lê lá o material para vocês entenderem hoje, então, o encontro de hoje, né? A monarquia entrou em crise, né? E depois da morte do Salomão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando vocês entrarem no YouTube, escreva aí, coloca aí escrever, quem não escreveu ainda, e manda esse vídeo para todo mundo. Isso também é evangelizar. Pode mandar para todo mundo. Quanto mais gente lê o texto, é melhor. Se manda para as pessoas, a pessoa não tem o texto, entre em contato comigo, eu encaminho o texto. Tá bom? Vocês têm meu zap? Um grande abraço e Deus abençoe sempre vocês. Até a próxima, se Deus quiser.